Diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse versículo, ele é maravilhoso. É um versículo lindo. E em primeiro lugar, ele se aplica, está falando da pessoa do Messias. E ele também é aplicado a nós. Nós, os cristãos, vivemos constantemente uma batalha espiritual. Essa batalha tem origem no mundo espiritual. Os problemas que nós enfrentamos na vida, eles estão também ligados ao mundo espiritual. Sejam as injúrias, sejam as perseguições, as calúnias, as críticas, tudo isto está ligado ao mundo espiritual, aos ataques do maligno, que constantemente tenta destruir a nossa vida. Ah, se não fosse a proteção de Deus sobre nós, o diabo já teria destruído as nossas vidas. Mas graças ao nosso Deus, que Ele é um esconderijo, para que nós possamos nos esconder nele, abrigar nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esta é uma promessa para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, isto é, aqueles que habitam em Deus, aqueles que se escondem em Deus. O ser humano, ele procura soluções para a sua vida de diversas formas. Às vezes ele procura ser apoiado e auxiliado por amigos, por irmãos, por familiares, mas todos estes tipos de socorros, eles são falhos, eles são limitados. Mas nós temos um esconderijo, no qual nós podemos nos abrigar em segurança e termos certeza que nós seremos livrados dos ataques do diabo, nós seremos livrados dos ataques malignos. Este esconderijo é o nosso Deus. O texto bíblico está dizendo: aquele que habita em Deus, que é o esconderijo que é o Altíssimo, o Deus Altíssimo. Sabe o que é que acontece em quem habita em Deus? O texto bíblico diz: quem habita em Deus, quem tem Deus como esconderijo, essa pessoa está descansando à sombra do Onipotente. Olha que promessa maravilhosa. Aqueles que têm Deus como seu abrigo, como seu esconderijo, eles conseguem descansar. Nos nossos esforços de procurar ajuda do homem, nós não conseguimos às vezes descansar. Estamos cheios de preocupações, cheios de dúvidas sobre quem está a nosso favor, quem está contra nós, quem vai nos ajudar e quem não vai nos ajudar, quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Mas aqueles que têm Deus como esconderijo, eles podem dormir tranquilo, porque sabem que estão descansando à sombra do Deus Onipotente, daquele que realmente pode ser o seu auxílio no dia da adversidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você não está descansando em qualquer pessoa. Você não está descansando à sombra de qualquer pessoa, mas é do Deus onipotente, daquele que tem todo o poder. Irmãos, se nós como cristãos entendermos esta verdade, nós conseguiremos viver melhor. Nós conseguiremos viver melhor
quando os ataques do maligno forem intensos, quando os inimigos dos crentes, dos cristãos estiverem se levantando, nós podemos descansar, podemos dormir de cabeça fria, sabendo que o Deus onipotente é o nosso abrigo e Ele estará nos protegendo de qualquer ataque que vier. Mas as nossas fragilidades, as nossas fraquezas espirituais são tão terríveis que às vezes nos atacam, vêm até nós e nós perdemos o foco dessa verdade. E às vezes nos agitamos, ficamos preocupados, perturbados, não conseguimos dormir. Eu digo isso porque trabalhei muito com juventude e eu já ouvi tantos problemas de jovens, de todas as formas, ansiedade, o medo. Já ouvi jovens me dizerem: olha, eu não consigo dormir em casa sozinho, eu tenho medo de ver coisas, eu já vi coisas. Outros dizem: eu tenho medo de dormir no escuro, porque eu posso ver coisas. Eu tenho medo até de orar. Nesses momentos é que me dá medo. E eu, como jovem, passei por essas mesmas coisas. Eu sentia medo do mundo espiritual, como se eu, no momento em que eu dobrasse os meus joelhos, demônios se reunissem ali onde eu estava. E eu ficava atemorizado. Às vezes me escondia debaixo do lençol e fingia que estava dormindo e orava na mente, com medo disso. E tive que viver constantemente essa luta, enfrentando medo, enfrentando ansiedades, mas eu não tinha na minha mente essa verdade, que ela é maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanse em Deus. Aprenda a descansar em Deus. No momento do medo, no momento da ansiedade, no momento das preocupações, no momento das calúnias, no momento das perseguições, quando exércitos inimigos se levantarem, quando as forças do mal se levantarem, descansa em Deus, no esconderijo do Altíssimo, porque o Deus onipotente te protegerá. Olha o que o salmista ele diz. Aqui diz: a sombra do Onipotente vai conseguir descansar. Olha o Salmo 3, o que está escrito. Olha a preocupação do salmista. Ele diz: Senhor, em oração ele diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus inimigos, meus adversários, estão aumentando. Olha o medo do salmista, ele diz: são muitos os que se levantam contra mim. São muitos. Próximo versículo, ele diz: muitos ainda dizem, os que se levantam contra mim, eles ainda dizem sobre mim, sobre a minha alma, dizendo: Deus não vai ajudá-lo, não há salvação para eles em Deus, nós vamos conseguir, nós vamos destruir ele, nós vamos pegar ele, vamos acabar com ele, não tem jeito, Deus não vai ajudá-lo. Aí olha o que o salmista vai dizer: porém tu, Senhor, és o escudo para mim, tu és a minha proteção. Ele diz: tu és a minha glória. E quando eu estou ansioso, triste, com medo de
com a minha voz eu clamei ao Senhor. Ele aprendeu a descansar em Deus. Com minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Ele me ouviu de lá de cima quando eu clamei. Aí olha o resultado de quem habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Olha, quando ele clamou ao Senhor, ele conseguiu descansar em Deus, de maneira que ele disse: eu consegui me deitar, eu deitei, eu dormi e eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Olha o resultado de quem habita em Deus. Próximo versículo, ele diz: não temerei 10 milhares de pessoas. Eu não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Olha o que o salmista diz, próximo versículo: levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus. Olha o que Deus fez aqui contra os inimigos: pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes dos ímpios. Aqui mostra Deus como um guerreiro valente, atacando os inimigos, batendo neles, quebrando-lhes os dentes, os queixos, porque Deus, Ele é um Deus que protege os seus, e Ele também é Senhor dos exércitos, para entrar em batalha e destruir os inimigos. Olha que coisa maravilhosa. E ele diz, voltando para o Salmo 91, olha o que ele vai dizer no versículo 2. Ele diz: eu direi do Senhor, eu vou falar sobre meu Deus. Olha o que é que eu vou dizer sobre Ele. Direi do Senhor. O que é que eu vou dizer sobre Ele? Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Em lugar algum nas Escrituras Sagradas ensina que os cristãos, eles não vão enfrentar momentos difíceis. Em lugar algum das Escrituras há isso. Pelo contrário, o aviso de Cristo para os cristãos é: no mundo tereis aflições. No mundo nós passaremos por apertos. No mundo seremos rejeitados. No mundo seremos perseguidos. No mundo inimigos aparecerão contra nós. Você diz: espera aí, mas quem habita no esconderijo do Altíssimo não está descansando à sombra do Onipotente? Estou passando por tantas lutas, estou passando por momentos tão difíceis, são tantos sofrimentos que sobrevêm em minha vida. Se Deus, Ele é onipotente, se Deus, Ele tem todo o poder, porque Ele não já tirou esse mal da minha casa, da minha vida, porque Ele não já me livrou deste problema, porque Ele não já deu fim à minha luta, porque isso não aconteceu? E a resposta é: porque Ele não quis. Ele tem o poder de fazer parar quando Ele quiser. Salmos 115, versículo 3 está escrito: o nosso Deus está no céu e faz tudo como Ele quer. Deus tem propósitos nos sofrimentos que nós passamos. Ele tem propósitos nos sofrimentos que nós passamos. Deus quer ensinar através das nossas lutas, através dos nossos sofrimentos. Deus quer ensinar que o teu socorro vem dEle. Deus quer te ensinar que a tua força é Ele. Porque por você já teria desistido, você já teria sido acabado, você já teria sido destruído. Ele quer te ensinar que a graça vem dEle e que o poder que te mantém firme na adversidade também vem dEle.
Esse é o propósito de Deus. Aprenda a descansar no esconderijo do Altíssimo. Aprenda a fazer isso. Você vai passar pelos apertos, você vai passar por dias difíceis, mas Deus te fará descansar nele, apesar dessas lutas, apesar das adversidades, apesar das perdas, apesar do sofrimento. E um dia alguém poderá olhar para você e perguntar a você: como é que você consegue passar por tudo isso? Se fosse por mim, eu já teria desistido. Como é que tu consegue passar por todas essas coisas? Aí você vai poder dizer com total confiança: eu consegui passar por tudo isso descansando na sombra do Onipotente. Eu consegui passar por tudo isso deixando que Ele faça aquilo que eu não posso fazer, confiando no seu cuidado e na sua proteção. Glória a Deus. Confiando nele. No versículo 3 ele diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. É como se nós fôssemos como passarinhos, e o passarinheiro vai caçar esses passarinhos, bota um laço para fisgar, para capturar essa ave. O inimigo das nossas almas, esse passarinheiro espiritual, ele coloca constantemente laços para nos capturar. Mas se você estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, doenças, pestes que podem vir. A pandemia chegou, a pandemia veio. Essas doenças, muitos cristãos foram livres delas, e outros partiram. É porque Deus não nos livrou? Eu não veria dessa forma. Todo cristão, ele está protegido por Deus. No livro de Salmo está escrito que os nossos dias foram escritos por Deus. Os nossos dias foram escritos por Deus. E até a nossa liberdade de escolha, mas estava envolvido tudo isso. O ser humano tem muitas liberdades de escolha. Nós vemos um exemplo do nosso irmão Obed, e eu acho que foi quando criança, não é? Foi picado, foi isso? Por uma serpente. Deus estava vendo tudo isso, para onde ele ia, o que iria acontecer, os atos livres dele. Deus iria ver, estava vendo, e havia uma serpente lá. Deus disse: eu vou deixar, mas a história dele, o fim da história dele, não é aí não. Tem mais coisas escritas no livro. Não vai ser aqui o final. Aí Deus escrevendo mais. Aí Deus disse: vai ser aqui, ó. O vento vai soprar. Vai ser aqui. Deus deu muitos livramentos. Muitos livramentos. Livramentos que nós não vemos. Livramentos que nós não sabemos, não percebemos. Mas Deus nos deu muitos deles. Sabe por quê? Nossa história estava escrita no livro de Deus, e não era lá o nosso final. Enquanto não chegar, tem proteção para você. Tem proteção para você. E no momento que a morte vier para nos atingir, para me atingir você, não se preocupe. Não se preocupe. Não foi o mal que te atingiu, foi Deus que permitiu, porque Ele tinha propósitos melhores para você.
Eu vi uma frase muito linda. Que o escritor disse assim: amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. E se eu não acordar, eu estarei com Ele. Aleluia! Você está entendendo isso, irmãos? São proteções. A proteção de Deus está sobre nós. E as coisas que acontecem é porque Ele permitiu, Ele quis, Ele tinha propósitos nisto. Ele tinha propósitos maiores nisto. Olha o que o texto diz: Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Próximo versículo: Ele te cobrirá com as suas penas, como se fosse uma ave, protegendo seus filhotinhos debaixo das suas asas. Deus nos protege da mesma forma. Oh, meu Deus do céu! Habitar em Deus, ter Deus como abrigo, irmãos, é ter o aconchego de um Pai amoroso que está sempre cuidando de nós. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. Tu estarás protegido, seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A verdade de Deus, ela é um escudo para os cristãos. Ela é um escudo para nós, diante dos ataques que vierem à nossa mente. Aleluia. Quando nossa mente é atacada por maus pensamentos, a verdade de Deus, ela é como uma armadura para nós. Deus diz assim: você está em mim, você está habitando em mim, você está abrigando em mim. É como escudo e como broquel, como proteção. Quando você for atacado, quando os problemas da vida vierem até você, pare de ficar desesperado. Usa a verdade de Deus como escudo para se proteger dessas coisas. Usa a verdade de Deus. Eu estou abrigado no meu Senhor. Nenhum mal me afetará. E o que vier é pela permissão de Deus. Portanto, Ele está no controle da minha vida. Diz, próximo versículo: não terás medo do terror de noite. Olha aqui. Se eu lembrasse desse versículo quando eu ia dormir. Se eu me lembrasse desse versículo: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Não terás medo dessas coisas. Durma tranquilo. É verdade que demônios estão aí. Eles podem estar vendo quando nós estamos orando. Eles podem estar tentando fazer mal a nós. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e Ele livra. Não deixa que nenhum mal nos aconteça. Glória a Deus. Entenda essa verdade. Versículo 6: não temerás a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Próximo versículo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Enquanto teu Deus
enquanto o teu Deus, no seu livro, tiver escrito os seus propósitos para a sua vida, nenhum mal vai te alcançar. Nenhum mal nos atingirá. Os ataques do maligno não vai ser o suficiente para nos tirar do esconderijo de Deus. Os demônios, eles querem nos tirar deste lugar, da tua zona de conforto, de segurança, de proteção. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 35 ao 39. Olha o que ele vai dizer. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos tirar desse estado? Quem vai nos tirar? Vai ser a tribulação? Será que ela vai nos separar? Será que o diabo poderá nos separar de Deus através disso? Será a angústia? Será que isso vai nos tirar? Vai tirar o amor de Cristo de nós? Será que isso vai também nos separar de Deus? Vai nos tirar desse esconderijo? Será que vai fazer isso? Será a perseguição? Ou a fome? Olha só, essas coisas poderão acontecer conosco, mas a proteção espiritual de Deus está sobre nós. A nudez, ou o perigo, ou a espada. Hoje vai ser o teu último dia de vida. Eu me lembro daquele vídeo dos cristãos sendo degolados na beira da praia. Aqueles homens com facões nas mãos, pronto para passar no pescoço daqueles cristãos, e eles de joelhos na beira da praia. Todos lá. A vida foi tirada deles, mas nenhum deles foi tirado do esconderijo do Altíssimo. Nenhum deles foi tirado de lá. Nenhum deles foi separado do amor de Cristo. Nenhum deles foi separado do amor de Deus. Próximo versículo. Como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia. Todo dia somos entregues à morte por amor de Cristo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Próximo versículo. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha que promessa maravilhosa. Em tudo isso, tudo isso aí, você poderá vencer, ser mais do que vencedor. As ameaças, a morte, a peste, a escuridão, a espada. O que Paulo continua dizendo. Próximo versículo. Porque eu estou certo. Paulo diz: eu estou certo. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos malignos podem vir, mas eles não me tiram das mãos de meu Deus. Mas eles não tocam em mim sem a permissão do meu Deus. Eu estou protegido dele. E mesmo que eles toquem no físico, na minha alma, eu estarei seguro e repousando no esconderijo do Altíssimo.
nem o presente, o hoje, o que eu passo, isso não me separa de Deus. A luta que eu esteja passando no hoje não vai me separar de Deus, e nem o que está para vir amanhã vai me separar de Deus. Próximo versículo. Nem a altura, nem a profundidade. Deus está lá em cima, mas a distância não me separa de Deus. Eu não estou lá no céu, mas isso não me separa de Deus. Nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Tua vizinha, teu irmão, teu amigo, seja lá quem for, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, esteja no esconderijo do Altíssimo. Continue abrigando em Deus. O último versículo, João capítulo 10, versículo 27 e 28. Olha a proteção. O diabo, ele tenta, irmãos. Ele é tão ruim que a ruindade dele cega ele. O pecado, ele cega. De maneira que o diabo procurou matar Jesus Cristo. Ele nem conseguia entender direitinho, mas a morte de Cristo, em vez de ser derrota, era vitória, porque a morte de Cristo nos salvou dos nossos pecados. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantos aqui são ovelhas de Jesus? Demonstre que você é ovelha na prática. Ouça a voz de Jesus e obedeça o que ele diz. Jesus diz: olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as. Jesus conhece todas as suas ovelhas. Ele conhece todas. Ele conhece você. Ele conhece você. O prefeito não te conhece, o presidente não te conhece, mas Jesus te conhece. As ovelhas dele, ele conhece. E ele diz: eu as conheço, e as minhas ovelhas, elas me seguem. As ovelhas de Jesus estão onde Jesus está. Elas não estão no carnaval, elas não estão dançando São João. Não, elas não estão não. Jesus não está. Jesus não está. Jesus disse: eu dou-lhes a vida eterna para as minhas ovelhas. E olha a segurança que Jesus dá. E as minhas ovelhas nunca hão de perecer. Elas nunca se perderão. Elas nunca perderão a salvação. Jesus está dizendo: minhas ovelhas nunca perderão a salvação. Aí Jesus diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém rouba elas, tira elas da minha mão. Enquanto você for ovelha de Cristo, só você pode sair das mãos de Cristo. Enquanto você for ovelha de Cristo, só você diz assim: eu quero sair de sua mão. Eu quero sair do seu cuidado. Eu quero sair desse esconderijo. Mas enquanto você disser: eu quero ser ovelha, eu quero abrigar no esconderijo do Altíssimo, você vai descansar sobre o Onipotente, porque nem o diabo pode te arrebatar, te tirar das mãos de Cristo Jesus. Nele você está seguro e protegido. Te abriga em Deus. Te abriga em Deus, e você terá verdadeira segurança. Faça isso, irmão.
Ponha essas palavras em prática. Ponha isso no seu coração, na sua mente. E nos dias difíceis, você não se desviará por causa de lutas, por causa de cara feia. Nunca! Nunca! Alguém fez cara feia para mim, vou sair da igreja, vou me desviar. Desvio nada, eu estou no esconderijo